Bom dia, Brasil. Boa tarde, Brasil, né? Bom dia, Montreal. Boa tarde, Brasil. Hoje o tema é para você que deseja buscar, né, saber como você encontra o seu professor orientador. Não sei nem se chama professor orientador, mas a Alina vem desmistificar isso pra gente. É como encontrar o seu orientador para você que pensa em mestrado e doutorado. Então, se você vem nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, você tem visto que a gente tem feito vários conteúdos e essa semana, né, e essa série agora tem sido sobre mestrado e doutorado. Então nós já falamos sobre como encontrar o melhor programa, nós já falamos como conseguir bolsa, como montar uma apresentação, uma aplicação de forma irresistível. Hoje a Lina vai dar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre como encontrar esse orientador. Primeiro a gente vai entender o que seria esse orientador, qual a função desse orientador, né? E aí sim, como você pode encontrá-lo da forma que vai ajudar melhor ainda no seu projeto, tá bom? Então, para você que está pensando em mestrado, doutorado, não pode perder mais um conteúdo aqui. Deixa eu só fixar o nosso comentário e aceitar o pedido da Lina. A Lina que fez aniversário ontem, né? Ficou mais experiente. Parabéns! Obrigada! E aí, comemorou muito ontem? Então, não sei se você viu, ontem foi um dia muito forte, assim, minha avó tá no hospital, né, eu até postei, e eu achei que eu nem fosse conseguir celebrar e até dar esse testemunho, eu tava bem triste, chorando muito, e aí meus sogros fizeram uma surpresa com o Hugo, né, o meu noivo, minha sogra, eu vou postar as fotos agora à tarde, Legal. veio, fez uma mesa linda que com comidinhas, tudo, ela preparou tudo, fez um bolo de maple syrup, né, como uma quebequense, com balão, com garrafa de champanhe, de vinho, tudo. E aí os vizinhos vieram. E aí eu me senti tão. E só tinha eu de brasileira e eu no meio dos quebequenses, né, da Gema. E eu me senti tão amada, tão especial, tão. A gente riu e falamos besteira mesmo de coisas de relacionamento, de sexo, de namoro, assim, tudo sem tabu, sabe? E então, é isso que eu queria deixar, gente, para quem acha, às vezes, né, canadense, quebequense, pessoal é frio, gente, nossa, não, não mesmo. Ontem eu recebi tanto amor, e todo mundo me abraçando, me beijando. E depois os vizinhos vieram com os filhos, que eles têm um casal de filhos lindos, que eu adoro, que eles sempre brincam aqui na rua e eu vejo eles. E aí todo mundo veio comer bolo, me dar abraço, me dar parabéns. E o quebequense é muito parecido com a gente. De já chega o vizinho, aí os meninos vieram, não, vem comer bolo. Aí veio o pai, veio a mãe, veio o irmão. Foi ótimo, sabe? E a gente rindo, conversando, falando besteira, sem protocolo, sabe? Bem no nosso estilo brasileiro mesmo, que os quebequenses são muito parecidos. Então, no final, foi um dia muito lindo. A Lauren já tá aqui, gracinha. Ela foi a primeira a entrar, ela entrou antes de Pois é. você. Ontem eu ganhei flores do Hugo, mas eu pensei na Lauren, eu quero compartilhar com a Lauren. Lauren, essas flores também são para você, viu? Aqui, ó. Flores rosas para você, para Lauren que merece, que é a nossa seguidora. Então pensei em você, viu, querida? Compartilha essas flores porque você sempre tão presente. Eu tava pensando, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma homenagem para Lauren. Então flores para você, viu, Lauren? Obrigada pelo carinho. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Show, pessoal entrando, enfim, um momento difícil aí, a gente supera, vai superar, vai passar, faz parte. Tenho Faz certeza que parte. você estando feliz, ela tá feliz lá do outro lado também, e assim faz parte do ciclo da vida, nas mãos de Deus. Hoje, Exatamente. hoje o nosso tema é falar um pouquinho. Lina, o que é um professor orientador? Bom, primeiro, né, para você que ainda não nos segue, a gente tem conversado muito com as pessoas e o pessoal tem perguntado bastante: mas onde eu vejo tal conteúdo? Pessoal, nos sigam nas redes sociais. Basta você entrar ali, ó, follow aqui no Instagram, vai lá no Facebook, dá um like, vai no canal do YouTube, coloca lá no sininho, né? Assina o sininho que vocês começam a receber o conteúdo nosso semanal, né? Ou você vai ter toda vez que a gente postar algo novo, chega até vocês. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente deixa gravado. Não tudo, mas 99% a gente deixa gravado para que vocês possam assistir no melhor momento, né? Seja depois do trabalho, seja, sei lá, na hora que estiver almoçando, tomando banho, na hora que estiver,
indo trabalhar, enfim, a hora que vocês acharem melhor, rever, mostrar para um amigo, para um parente. Então não deixe de assinar aqui o nosso conteúdo, né? É de graça. Quando falar assinar, o povo acha que tem que pagar. Não, é de graça. Você vai simplesmente clicar. Se o conteúdo não for pertinente para você, você passa, mas o próximo pode ser. Então ali você consegue consumir muito conteúdo, muita coisa importante para o seu projeto, né? Coisas que às vezes você está batendo cabeça, pesquisando em vários lugares e não consegue conectar. A gente tenta aqui de uma forma dinâmica e organizada, né, trazer para vocês esse conteúdo que pode formar o seu, né, ajudar o seu plano aí. Então não deixe, assina, né, bota aí o sininho no YouTube, segue no Instagram e assim por diante, viu, pessoal? Não deixem de fazer isso. Hoje o nosso tema vai falar sobre como encontrar o professor orientador para mestrado e doutorado no Canadá. Primeiro, o que é um orientador, Lina? Então, quando a gente cursa um mestrado ou doutorado, você precisa ter um professor que vai te acompanhar na sua área de especialização, né? Porque, por exemplo, mestrado, por mais que você possa escolher as disciplinas, tem as disciplinas obrigatórias, mas tem as disciplinas que você escolhe. Por mais que seja um mestrado profissional, que não tem pesquisa, ainda assim você precisa de um orientador, né, para o seu estágio, porque foi meu caso. Eu tive, no meio do mestrado, eu tive que procurar um orientador, porque eu ia fazer um estágio, depois eu tinha que escrever um relatório, um rapport, e eu tinha que fazer uma análise, era mais curta, mas eu tinha. Então, eu precisava de um orientador para isso. E, assim, importante, gente, a maioria dos mestrados aqui no Canadá não precisa de orientador no momento da admissão, tá? Você vai ter que procurar orientador no meio do programa, né? Quando você começar o mestrado. Mas doutorado, não tem como você fazer pesquisa 4 anos sem ter um diretor de pesquisa, que eles chamam aqui, né? Um diretor de recherche, né? Para poder te orientar nessa caminhada, tá? Um especialista, alguém mais maduro na área, tá? E como é que eu faço? Por exemplo, eu quero fazer um mestrado. Como é que eu começo, né? Ou não começo a procurar, porque para procurar eu preciso saber quem eu procuro, né? Mas como é que eu seto a minha linha de raciocínio em cima né, de quem eu vou procurar, no sentido de, né, como é que eu começo essa pesquisa? Então, a dica, gente, porque eu não fiz, ninguém me deu essa dica, então depois que eu aprendi isso. No mestrado, como você não vai começar com a maioria dos mestrados, não precisa de um orientador de cara, então eu recomendo, faça disciplinas com professores que você acha que são possíveis orientadores para você, que são especialistas em áreas que você fala, nossa, eu gostaria que esse professor me orientasse, mesmo que seja um mestrado profissional, porque os professores, eles dão preferência para os seus alunos, que são os alunos que já conhecem a metodologia, a forma deles trabalhar, porque cada professor tem uma metodologia, tem um jeito de ministrar aula. A gente vai falar na próxima live sobre alta performance acadêmica, mas adiantando uma dica, faça do jeitinho que o professor pede. Você quer tirar total? Respeite a metodologia dele. Ai, mas eu gosto da metodologia do outro, quero aplicar na dele. Não, abre a cabeça, eu sei que às vezes tem um outro que é melhor, mas sempre tem algo para a gente aprender. Aquele professor, por mais que você não ame 100% a metodologia dele, tem alguma parte que vai te agregar. E aí, para a sua vida, você vai pegar o melhor de cada um, entendeu? Então, então dica, faça disciplinas com professores. É importante você ver a grade curricular do seu programa, ver as disciplinas com as ementas, né? Qual que você gosta mais. E veja quem que é o professor que ministra aquela disciplina, gente. Até porque tem disciplinas que são ministradas por 2 professores. Na sessão de inverno é um professor, na sessão de outono é outro professor. Então, vê qual professor que você gosta mais. Lá no site da universidade, do departamento, ou só você jogar o nome da disciplina, do nome do professor no Google, enfim, no site do departamento tem a lista lá de professores. Você vai poder ver o perfil dele, tudo que ele já realizou, LinkedIn, currículo, e veja com quais são os professores que você se identifica mais. Então você consegue fazer até uma prévia, né? Para não escolher errado o teu orientador, ou até escolher um e não ser aceito, porque você não tem contato com ele. Então é importante, sabe as matérias que vai cursar, olha quem são as pessoas, dá uma olhada no perfil para ver se faz um match ali com o que você pensa, com o seu, né? Com a forma com que você quer desenvolver o seu trabalho. E aí você faz um teste, vai cursar essas matérias para conhecer mais a fundo esse profissional. Isso. E aí depois você aplica a candidatura para ser orientador. Porque o professor, ele é orientador de um só ou não? Ele tem de vários. Mas ele tem um limite de pessoas que ele pode orientar?
Tem limite, e é lógico, ele quer os melhores, né? Então a gente tem que saber como, eu vou explicar isso tudo hoje, como se posicionar, como se destacar, tá? E lembrando, gente, uma outra dica também, a gente fala aqui de magasiner les cours, que é o termo em francês. Você pode se inscrever em mais de uma disciplina, por exemplo, a gente fala, o nível de mestrado são 3 disciplinas por sessão, mas você pode se inscrever em 4, por exemplo, e depois desistir de uma, que você gostar menos. Ou você pode ir no primeiro dia de várias aulas e tem aulas que dá para se inscrever ou atrasado. Assim, isso aí é mais perigoso. O ideal é você se inscrever com antecedência, porque tem nível de mestrado, as turmas são mais reduzidas. Então, se você deixa muito para a última hora, às vezes você quer se inscrever e já não tem vaga mais. Tá? Então, às vezes é melhor você se inscrever em mais disciplinas, e aí 4, e aí você desiste da que você gostar menos, porque às vezes o professor parece que é ótimo lá na descrição, quando você vê a aula dele não é tão cativante, entendeu? Então, a gente fala de magasiner, né, que é tipo, como é que eu falo isso? É do shopping, né, tipo, fazer compras, né, observar as disciplinas e ver qual que você gosta mais, tá? Isso também é uma dica bem importante. Show. Então, achar o professor orientador é igual procurar um curso, é igual procurar o trabalho, é igual fazer amigos, é igual o que a gente vem falando aqui na vida toda. Né? E outra coisa também, tentar buscar informações sobre a personalidade, sobre o caráter do professor. Aconteceu um caso comigo quando eu não sabia dessas dicas quando eu fiz meu mestrado na Universidade de Montreal. Então, eu fiz disciplinas que eu gostava, que estavam alinhadas com o que eu queria, mas depois que eu fui descobrir que é chargé de cours, que é o professor, mas não é o professor titular, né? Ele não podia orientar, só podia ser professor titular. E todos os meus professores eram, a maioria da chargé de cours, os que não eram professores titulares, não estavam alinhados com o que eu queria fazer. Então eu tive que me vender, procurar um professor que eu nunca tinha feito aula, que foi difícil. Aí eu fui num primeiro professor que eu estava pensando em fazer um estágio no Brasil, e eu não vou mencionar o nome dele, obviamente, o professor quebequense, e a minha coordenadora do meu curso, ela falou, Lina, esse professor, todo mundo sai da sala dele chorando. Eles conhecem muito, mas é uma pessoa muito difícil, muito amargurada com a vida. Eu tô te falando aqui super sincera com você, porque todo mundo sai da sala dele chorando, porque ele acaba com os estudantes. Eu falei, imagina, Viviana, eu sou durona, já passei por muita coisa, não tem nada disso não. Vou lá, porque ele é o único que é especialista no Brasil, eu tô pensando em fazer uma estágio no Brasil. Gente, eu fui na sala dele, não é que eu saí da sala dele chorando, eu também. O cara acabou comigo de graça, muito amargurado com a vida, mas era muito, entendeu? Ele tinha prazer em acabar com o estudante. Uau. E aí eu fui na professora e falei, Viviane, você tem razão, até eu saí chorando nessa nome. Aí depois eu contactei um outro professor, o Jean-Philippe Terrian, maravilhoso. Aí ele me aceitou. Mas, gente, como eu não tinha feito disciplina com ele, e ele só gostava de orientar os estudantes que tinham feito disciplina, eu tive que me vender. Eu fui na sala dele, ele aceitou me receber para uma entrevista, e aí eu comecei a explicar com meus objetivos, meu perfil. Aí ele falou, Linda, vou ser sério com você, eu não oriento mais estudantes que não fizeram nenhuma disciplina comigo, por causa de metodologia, o jeito de trabalhar, as minhas experiências com quem não fez disciplina não foram positivas, porque eu tenho a minha metodologia, o meu jeito. Aí ele falou assim, então assim, eu até poderia abrir uma exceção para você, mas tem que valer muito a pena, então me explica por que você merece que eu abra uma exceção, desse jeito. Me explica por que você merece abrir uma exceção, se venda. Ele fez assim, gente, falou, Lina, se venda. E sentou-se na cadeira e ficou me olhando. Tipo assim, aí eu, ok, tipo, é uma situação intimidadora, né? Mas aí acabou dando certo, ele me aceitou, que aí eu me vendi bem, ele falou, não, de fato, você sabe se vender, tudo bem, eu vou aceitar te orientar. Mas, de fato, a gente teve uma dificuldade no início para entender o jeito dele. Eu escrevi meu pré-projeto para escrever meu relatório, que eu tinha que fazer um pré-projeto antes. Cara, foi uma luta. Aí teve um dia que ele me deu uma descascada, ele falou assim, Lina, você conhece a palavra accuracy, rigor? Aí eu, conheço, professor. Aí ele falou, eu preciso que você tenha mais rigor. Eu falei, professor, mas desculpa, eu não estou entendendo o que você quer, eu estou me esforçando. Aí, finalmente, a gente conversou. Aí ele falou, Lina, que nota que você quer tirar no seu trabalho final?
Aí ele também estava reclamando do meu francês, porque ele era super exigente com o francês. Aí eu falei, professor, eu sei que eu tenho as minhas limitações, que eu não estou entendendo a sua metodologia da forma que você quer, e eu sei que eu preciso melhorar meu francês. Mas eu vim de muito longe para fazer esse mestrado, eu mudei de continente, e eu estou aqui para tirar a nota A. Então eu vou fazer o que for necessário. Você pode me fazer todas as críticas, que eu tenho toda a inteligência emocional do mundo para te ouvir, porque eu estou aqui para crescer. Gente, entendeu? Na hora ele o quê? Alguém tocou. Peraí, gente, que alguém bateu na porta. Deixa eu só ver se alguma coisa urgente. Deixa eu tentar. É o vizinho, gente. Desculpa. É o vizinho, a criancinha. O Noah. Veio pedir açúcar. O vizinho é porque veio comer bolo aqui ontem, conversando, aí deve estar querendo falar alguma coisa comigo. Gracinha. Aí, bom, aí eu falei isso com ele falou assim, opa, ele falou, Lina, peraí, agora você chamou minha atenção. Ele falou, tudo bem, então bora trabalhar. Então eu tive que me provar e foi uma situação bem difícil. Eu lembro que eu saí da sala dele, gente, minha moral tava baixa, mas tava baixa. Eu saí assim querendo chorar, mas me deu uma raiva ao mesmo tempo que eu falei, sabe aquele orgulho, pessoal, de falar assim, não, eu vou provar para ele que eu consigo. Então eu tô contando essa historinha só para você saber, você que tá assistindo a gente, que isso pode acontecer, mas que a gente não tem que se deixar intimidar. É difícil, porque é uma coisa que mexe com a autoestima da gente, é uma situação intimidadora, mas a gente mostra inteligência emocional, gente, esse que é o segredo. Mostra que, por mais que a gente tenha nossas limitações com o idioma, ou talvez não esteja entendendo a metodologia, mostrar que a gente está aqui, que a gente pagou um preço alto para estar aqui, sabe? E que a gente valoriza. Aí o professor, ele escuta a gente. Eu diria mais ainda, não é que isso pode acontecer. Eu não vou dizer que vai acontecer igual aconteceu com a Lina, porque somos diferentes. Mas que vai acontecer, vai, porque isso é o nome que se dá para uma coisa chamada vida. Né? É a vida ensinando a gente, é a vida trazendo desafios, é a vida mostrando pra gente, né? Mostrando pra gente como você crescer. Se colocasse na frente da Lina, um negocinho simples, ela ia, deixa quieto. A vida sabe que a Lina é uma pessoa que precisa de desafio, precisa de, né? Então a vida veio e trouxe para ela, para tirar da zona de conforto. Então, né, cada um dá um nome para isso. Uns falam que isso é energia, outros Deus, outros sei lá o quê. Mas isso é assim que a gente vive. Então, vão aparecer os desafios e depende de como você vai enxergá-los. A Lina enxergou como um desafio para passar por cima. Se você olhar como, esse é o ponto de eu parar, é o momento de eu desistir, vou voltar porque é fácil, não tem problema. A vida é sua, né? Mas é importante saber, gente, vão vir desafios. O Canadá, o projeto de estudo, trabalho e imigração, a gente vem falando isso cada vez mais. Não é fácil, não é um mar de rosas, ninguém está aqui para vender ilusão para ninguém, mas que é possível. Basta você estar centrado, preparado. Então, nosso trabalho é orientar e ajudar vocês a se prepararem para quando chegar nesses momentos, não estarem tão despreparados. Veja, a Lina entrou na sala do professor, ela não pensou assim, eu vou entrar lá e vou ter que me vender, vou ter que fazer. Ela entrou para ganhar a oportunidade ali do orientador. Mas lá atrás, ela já vinha fazendo um trabalho exaustivo de preparação. Então, ela já tinha o discurso na ponta da língua, ela já tinha o autoconhecimento dela, do que ela podia, do que ela não podia. Ela sabia onde ela queria chegar. E a hora que ele perguntou, veio aquele friozinho na barriga, mas ela estava preparada para transmitir para ele essa informação. Então, é importante vocês entenderem aqui que o planejamento e esse preparo que vem antes de tudo que a gente tem falado, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para emigrar direto, é muito importante. Faz a diferença na vida de vocês. Então, prestem bem atenção nesse conteúdo, sabe? Vai em frente, procure parar, analisa, né? Façam uma análise pessoal do que precisa melhorar, do que precisa seguir, e assim a gente consegue seguir com mais estrutura. Parabéns aí, Lina, pelo teu... Às vezes eu fico pensando, vou fazer um negócio desse aí, vou me aplicar no mestrado, mas eu falo, eu não sirvo para isso mais não. Por quê? Ai, vou ter o maior prazer em ser a sua coach. É muita... Eu falo, não, vou partir para um certificado mesmo, mestrado. Não, isso que eu te falar, tem as escolas de educação continuada que tem certificados que são excelentes à noite, isso é um curso mais curto, isso é uma tendência também, é uma tendência, cursos mais curtos, porque o mundo está evoluindo muito rápido, né? Para mim, eu acho que encaixa mais esse. Como eu não preciso combinar o estudo da imigração mais, eu acho que eu vou partir para a hora que você quiser marcar uma consultoria comigo, vou ter eu vou mandar uma mensagem inbox. Pode ficar tranquilo. Eu só procurar um fone de ouvido aqui que tá baixinho.
Enquanto isso, eu vou responder o pessoal Tá aqui. bom, vamos ver. O Fabiano, que até já marcou consultoria. O Fabiano, eu te mandei e-mail para a gente marcar seu horário. Ele está falando que vale a pena conversar com o professor daqui para fazer a ponte com o orientador. Com certeza, uma coisa que eu vou falar aqui. A Lauren também perguntou se lá atrás se tem mestrado na área de educação física. Tem, Lauren, tá? Educação kinesiologia, tá? Também tem. A Lauren, vale carta do professor de graduação brasileiro recomendando? Com certeza, super importante. Obrigada, Emerson, pelo carinho. Vê Deixa se, vê se meu áudio melhorou. Tá mais alto para ótimo, vocês aí? Eu tá conectei o. ótimo. Tá ótimo, beleza. Então vamos lá, gente. Onde encontrar um professor orientador? Site do departamento do seu programa, então, departamento de economia, de direito, de geografia, de informática. Então, lá no site do departamento sempre tem a lista dos professores, né? Com perfil, com fotinho, com e-mail, com telefone, com tudo, tá, gente? Então, lá. Também site sobre as pesquisas da universidade. Se você colocar a universidade que você quer, por exemplo, Universidade British Columbia, Research, coloca em inglês, Research, University British Columbia, ou se é a Universidade de Montreal, Recherche, Universidade de Montréal, né, por exemplo. E aí você vai achar, sempre, as universidades costumam ter um site onde eles colocam todas as pesquisas ali, concentram, e também tem um filtro para você colocar a palavra-chave. Aí eu quero achar um professor especialista em nanotecnologia, por exemplo, bionanotecnologia, nanotecnologia com biologia. Você coloca lá a palavra-chave e aí ele te dá os especialistas. Tá? Então, usar esses filtros dos sites da universidade, isso ajuda também. Sites de jornais especializados da sua área, tem lá os artigos científicos dos especialistas, né? Tem lá, você vai ver o nomezinho do professor, joga o nome do Google, vê onde que ele tá, também é uma possível. Conferências e fóruns, gente, internacionais no Brasil tem, agora tá vendo muita coisa online, né? Mas presencial também, quando vem pesquisadores de fora, nas universidades, né, unidade de pesquisa, também, senta lá na frente, ele deu uma palestra, senta bem na frente, leva seu cartão de visita, enquanto ele estiver palestrando, olha no olho dele com um sorriso leve para já ir criando conexão, porque no final da palestra fica mais fácil você abordar, porque já vai ter uma empatia. Porque todo mundo que é palestrante, a gente procura um sorriso para a gente se apoiar. Alguém, não é, André, quando a gente ministra? A gente tende a fixar o nosso olhar nas pessoas que estão olhando para a gente pertinho e sorrindo, né? Então, se você fizer isso com o palestrante, já na hora que você for lá no final se apresentar, fazer seu elevator speech, entregar seu cartão, ele já vai estar muito mais aberto, vai haver empatia já, tá? Também rede de contatos, que o nosso... quem que perguntou isso, gente? O doutor Sakamoto. Sakamoto. O doutor Fabiano Sakamoto. Consultoria aqui comigo, pelo Newey. Também os professores no Brasil, seus professores no Brasil, veja a sua rede de contatos, porque muitas vezes eles têm contatos e eles podem fazer a ponte para você, já te recomendando, isso facilita demais, tá bom? Lembrando que tudo tem uma conexão, né, Lina? A gente está falando aqui do professor orientador, mas se você pegar lá atrás, nós falamos sobre possibilidade de bolsas. Né? Nós falamos sobre a possibilidade de você conseguir admissão e já ter uma bolsa de entrada e várias outras bolsas que são divididas ao longo do processo. Então, lá de trás, você preparar o seu dossiê, nós falamos sobre como preparar uma aplicação irresistível. Tudo isso vai construindo o seu histórico, até mesmo chegar na mão do professor. Então, é importante você entender que tudo tem uma conexão, né? Tá antenado na sua área. Normalmente quem faz mestrado, doutorado, quem parte para essa área são pessoas que estão bem, não que os outros não sejam, mas essas são bem focadas naquilo que desejam, naquela linha que querem seguir. Então é importante vocês terem isso para poder encontrar essa pessoa certa aí, para agregar bastante, né? Para você agregar na vida da pessoa e a pessoa poder agregar também na sua. Muito pertinente isso, gente, que o André falou, tem que ser win-win situation. Se o professor sente que só ele que vai te dar, ele não vai receber, o professor, por mais que ele seja lá especialista, referência internacional, ele também precisa receber de você. Tem que ser uma via de mão dupla, tá? Então, isso que é importante deixar claro. Agora a gente vai explicar como contactar esse professor, né? Bora.
Primeira coisa, gente, você vai ler tudo. Você achou lá, então. Ah, ó, eu entrei lá no site do departamento da universidade, por exemplo, achei. O ideal é você ter mais de um nome, é claro, né? Você vai sempre na cereja do bolo, sua opção número A, mas pode ser que a opção número A não esteja disponível, não posso te orientar, aí você tem que ir para o plano B. Então, você escolheu lá o seu professor X. Você vai jogar o nome dele no Google e vai pesquisar tudo sobre ele, tá? Áreas de que ele é expert, né? LinkedIn. Tem um site que chama Rate My Professors. Rate, né? De dar nota, né? ratemyprofessors.com. Você pode jogar lá, gente, é fantástico. As pessoas dão nota para os professores, que aí você consegue descobrir informações sobre personalidade também. Entendeu? Então é muito interessante. É lógico que assim, tem pessoas, por exemplo, eu olhei alguns professores que eu tinha tido aula e eu vi, por exemplo, tem um professor que ele é maravilhoso, eu, na minha opinião, não tem como criticar. E eu vi que tinha gente lá que estava criticando. Então, assim, mas você vai ver a tendência é que seja bem verdadeiro no sentido de tem mais elogios do que críticas. Isso é um bom sinal, Na né? média. Não adianta a gente você pegar um professor que seja fodástico na sua área, mas é uma pessoa que é difícil no trato, é uma pessoa que não tem o mínimo de empatia, que não tem carinho com você, sabe? Que Que não professor sabe amargurado. passar o conhecimento. Tem muito isso. Imagina aquele lá que me fez chorar, se eu fosse aguentar aquele homem meses me massacrando, ia acabar comigo, eu ia tirar uma nota péssima no meu trabalho final. Tá? Diferente do outro professor que era rígido, mas era humano, era um cara, era um homem bom. Ele era rígido, mas ele era bom. E ele estava realmente disposto a me ajudar, a me fazer crescer. Então, isso é muito importante, Rate My Professors. E, bom, e tem, né, pesquisar, hoje o Google, gente, é o currículo, você joga o nome do Google, você acha tudo, tá? Até ver também, por exemplo, entrevistas no YouTube, se tiver vídeo, para ver como que aquele professor fala. Às vezes, entrevista você consegue sentir um pouco da personalidade, tá? Isso também ajuda. Aí, bom, aí você vai escrever um e-mail de apresentação, que é o e-mail de primeiro contato, tá? Nele você vai colocar o seu currículo em anexo e, se for necessário, pré-projeto de pesquisa. Geralmente a área da saúde, biológicas, às vezes até química, na verdade você já entra em algum projeto existente. A área de humanas, geralmente você tem que ter um pré-projeto de pesquisa importante, né? Já nesse primeiro contato. E, bom, no corpo tem que ser um e-mail curto, não pode ser um e-mail muito extenso, porque é um primeiro contato, o professor não vai ficar lendo um e-mail gigantesco, e um e-mail bem objetivo. De cara você vai deixar, né, Dear Professor X, né? Gostaria de me apresentar, meu nome é Lina, sou brasileira, possuo mestrado em Relações Internacionais, estou te mandando esse e-mail para discutir a possibilidade de você ser meu orientador no doutorado em sociologia, sei lá, tô dando um exemplo aqui, tá? Em marketing. Então, aí depois você vem com as suas formações e experiências pertinentes, né? E depois você vem explicando por que você quer aquele orientador, né? Por que você escolheu ele entre vários, né? Por que ele tem que você quer que é tão especial? E o que você tem que ele vai querer que é tão especial? É nesse sentido, tá? Que a gente tem que mencionar, né? O professor tem que sentir que ele é especial para você. Se ele sentir que você está fazendo phishing, que você está mandando um e-mail padrão para vários ao mesmo tempo, ele não vai te responder jamais. Jamais. Porque eles são abordados por gente do mundo inteiro e muitos estudantes vêm com essa abordagem de um e-mail padrão, que é nada personalizado, e a abordagem toda errada, o professor ignora isso, tá? Então, por isso que cada professor você vai ter que mandar um e-mail personalizado, tá? E no final você vai solicitar, professor, gostaria de, se possível, marcar um call para discutir sobre a possibilidade de você ser meu orientador. Você não está mandando, você não está afirmando, até porque você também quer ver se ele é o orientador ideal para você, né? Você também está analisando. Então, se você quer marcar um call de 15 minutos, objetivo, para se apresentar melhor, to better introduce myself and discuss the possibility of having you as my research director. Tá? Então, é um e-mail objetivo, currículo em anexo, se necessário, para projeto de pesquisa, tá? Uma coisa que é bem sofisticada de fazer também, que se o professor ele confirmar, falando sim, tem interesse, vamos marcar um call. Você pode pedir para uma ou duas referências enviar uma carta de recomendação direto para esse professor. Dá um trabalhinho a mais, mas é uma abordagem muito sofisticada. Logo em seguida que o professor fala assim, top conversar com você,
no dia seguinte, ele receber 2 e-mails de 2 professores com argumentação te recomendando diretamente para esse professor, gente, isso aí é uma abordagem muito chique, tá? Muito sofisticada. Quem puder fazer, eu sei que não é possível para todo mundo, mas quem puder, recomendo para aumentar as chances, tá? Aí outra coisa, gente, o que é fundamental? Se venda, é a oportunidade dessa entrevista, a oportunidade de você se vender. Você tem que lembrar que existem candidatos do mundo inteiro contactando esse professor, então você tem que se destacar, tá? Aí você vai pensar, às vezes, eu sei que às vezes tem gente que pensa, Lina, mas eu vou estar incomodando, como é que eu vou fazer isso? Lembre-se que se você está oferecendo competências que o professor precisa na unidade de pesquisa dele, então você não está incomodando em absolutamente Pelo nada. contrário, você está Tá? ajudando. Exatamente, você está sendo um portador de boas novas, tá? Porque se você for nessa energia, ai meu Deus, eu tô incomodando, tem tanta gente, será que ele vai me... Se você for emanando essa energia, não vai rolar. Não vai rolar, tá? Então, é bem importante você ter ciência de que você tá, eu sempre falo, tá oferecendo laranja para quem quer laranja, então tá oferecendo água para quem tá com sede, coisa mais maravilhosa. Tá com sede, a pessoa chega com um copo de água, te salvou, tá? É importante. Sempre ser objetivo, tá? Fundamental, ser sempre objetivo. É, lembre-se, o filtro tem que ficar cor-de-rosa. A psicologia social fala que a gente tem 30 segundos para deixar um impacto positivo, né? Então, esse primeiro e-mail, ele tem que deixar um impacto positivo no professor, para o professor sentir que você é competente, que você é um aluno estruturado, engajado, que você vai chegar na unidade como um profissional, né? Não como um estudante, um amador, entende? Que você vai chegar agregando valor. Então, aí o professor, ele vai querer te ver e o filtro vai ficar cor-de-rosa de cara. Falar, poxa, que bacana. E isso aconteceu com a Verena, que está fazendo coach acadêmico comigo. Ela fez essa metodologia. Tudo que eu estou explicando para você, gente, é isso que eu faço com os meus clientes de coach acadêmico, tá? Na prática, né? Pega o perfil e é rigorosa. Tudo aqui, sem chorar. Meus clientes não choram comigo. Mas essa série toda de lives que eu tô fazendo com vocês aqui, gente, isso tudo eu faço com os clientes no coaching acadêmico. Vocês estão entendendo o nível do trabalho? Tanto que é personalizado, tanto que é um trabalho extensivo, né? É cuidadoso. Mas, enfim. Então, deixa eu só ver o que eu tava falando aqui. O filtro cor-de-rosa aconteceu com a Verena. Exatamente, com a Verena, exatamente. Porque a Verena mandou um e-mail todo lindo, do jeitinho que eu tô falando com vocês, currículo e tal, e o professor não podia orientar ela, mas ele respondeu um e-mail para ela, escreveu um texto relativamente longo, falando que tinha lido tudo com muita atenção, que ele era contactado por vários estudantes, mas que ele tinha adorado o perfil dela, que infelizmente ele não ia poder orientá-la só porque ele estava já com a agenda cheia, ele já estava orientando muitos estudantes. E ele só ia liberar daqui 2, 3 anos vagas. Então, só por causa disso. Mas, olha que nesse feedback, sou abordado por várias pessoas, mas realmente seu perfil muito bacana, li tudo com atenção. Por quê? Porque ele viu que ela investiu tempo naquele e-mail, foi um e-mail que ela fez com atenção para ele. Imagina, o cara já estava cheio daqui 2 a 3 anos. Ele sabia que ele não ia poder orientar, mas ele parou para ler, porque realmente a estruturação, enfim, a forma com que ela fez. Parabéns, Verena, ela tá sempre aí com a gente também. Exatamente. Parabéns. E o que eu falei que a Verena ficou, tadinha, ela ficou chateada porque era o que ela mais queria, porque ela é um mestrado em cinema na UDM e ela quer fazer especialização em videogame, né? Então só tem 3 professores, essa era a cereja do bolo dela, a opção número A. Então agora ela foi contactar a opção número B. Mas eu falei com ela, Verena, como esse professor foi muito amável, responde para ele agradecendo, porque de toda forma ela vai ser aluna dele no mestrado. Ele pode até não ser orientador, mas ela vai ser aluna dele. E ele pode se tornar o mentor dela. Talvez ele não vai ter tempo para orientar um mestrado que exige muitas horas. Mas ser um mentor, ser um professor que topa tomar um café com ela, que às vezes até ela pode colaborar em algum projeto, isso sim. Que vai então, indicar depois. Ela já chegou deixando uma impressão positiva e quando ela for abordar ele pessoalmente durante o mestrado, vai ser muito mais fácil para ela. E aí eu vou conectar com outra coisa que a gente já falou aqui. Cria a sua própria oportunidade. Isso é criar a sua própria oportunidade. Quando eu chegar lá, eu vou fazer qualquer coisa para depois começar a vida. Olha o que a Verena está fazendo. Antes de chegar,
ela já está evitando que quando ela chegar aqui ela tenha que fazer qualquer coisa, que ela possa focar no que ela quer, literalmente. Ela está Exatamente. criando a oportunidade dela. Quando ela chegar, ela com certeza já vai ter o café agendado, porque eu sei que a Lina vai ajudar ela aí na orientação. Não, ela já marcou. Ela já Ele marcou? fala, não, não com ele, com o outro. Ela contactou pelo LinkedIn um profissional bala da área de videogames e já marcou um café online. Técnicas do coach, ela já está usando, já está fazendo network online, marcando café online antes de chegar. Tá vendo, gente? Não é blá blá blá, não Não. é historinha, a gente não vende e também a gente não diz que é fácil. Pode perguntar para a Verena quantas horas ela dedicou para escrever o parágrafo dela. Não foi Muito. fácil, foi trabalho, foi dedicação, foi energia, foi, né, vontade, mas Tudo. ela consegue. Então é possível, gente, é possível, tá? Basta sentar, planejar, estruturar. Se você não está conseguindo fazer sozinho, não tem problema. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que a Exatamente. Lina está aí com o coach profissional, com o coach acadêmico. É para isso que a gente tem a nossa consultoria de imigração. Então, contem aí com a gente. Fora o conteúdo gratuito, né, o conteúdo disponível que a gente coloca na internet, a gente pode oferecer esse trabalho de forma personalizada. E assim como a Verena e muitos outros, né, a gente traz aí vários exemplos ao longo dos nossos Sexta-feira discursos. vai ter a live com o Enéas, que foi admitido no doutorado em Direito com bolsa. E no doutorado, esse processo de contato com o orientador, de ajuste, ele é muito forte. Então, a gente vai contar muito esse processo, como foi a Verdade. história do Enéas, que foi bem interessante, que a professora nem era, tipo, a mais ideal, digamos assim, que ela tinha uma outra área que não era realmente o que ele queria, mas ela gostou tanto dele que ela falou assim, não, eu quero te orientar, vamos conversar aqui, vamos adaptar para ficar bom para você e para mim, que eu quero te Show, orientar. Ela show, falou, não show. quero te perder. Mais uma história de sucesso aí, tá vendo? É, Se tornou irresistível. e isso que eu ia falar, ele foi irresistível do início ao fim. Porque, gente, o professor é a sua primeira fonte para você conseguir bolsa, tá? Então, é muito importante que a sua abordagem ela seja impecável. Porque aí que acontece com muitos alunos, clientes meus de coach. Se você é perfeito, impecável desde o início, chega no final da conversa, da entrevista, o próprio professor vai te perguntar, você já tem bolsa? Precisa de ajuda para conseguir bolsa? Porque ele não vai querer te perder. A gente tem que entender o seguinte, todo pesquisador, gente, ele tem um orçamento anual, tá? Um dinheiro que ele, né, escolhe como que ele vai gastar. Então, lógico, só que ele vai falar assim, quem quer dinheiro, né, ele vai investir esse dinheiro nos melhores estudantes. Por quê? Para ele poder renovar os fundos, né, das pesquisas dele, renovar esses orçamentos, ele precisa apresentar excelentes resultados no final do ano. E para apresentar excelentes resultados, ele precisa ter uma excelente equipe formada por excelentes estudantes. Ninguém faz nada sozinho. Então, ele vai selecionar os melhores e vai querer investir o dinheiro dele, das bolsas dele, nos melhores, obviamente. Tá? E é o ciclo, né? E para ter mais dinheiro no ano que vem, ele precisa ter destaque, ele ganha mais dinheiro, ele consegue. Então é o Exato. ciclo. Então, gente, eles não estão fazendo favor para ninguém. Eles não são Exatamente. melhores do que ninguém. Eles estão numa posição diferente da sua hoje, entendeu? Então é uma questão só de que eles estão precisando de pessoas como nós, que temos garra, vontade, temos ali uma linha de pesquisa, uma linha, né? Temos uma linha de estudo para buscar o seu mestrado, o seu doutorado, então eles estão precisando de você. Agora, o que a gente está dizendo é como é que a gente faz para mostrar o que você tem de melhor de uma forma rápida, né, e objetiva, porque se desse para todo mundo conhecer o professor com calma, ele veria o que a gente tem de bom, mas não dá. São poucos segundos que você tem para levar a sua principal mensagem. Nosso É, trabalho é te ajudar a isso, a condensar o melhor de você e isso. chegar a isso, né, e levar isso até o professor de cara. Aí depois é só alegria, depois é só com você. Aí vai embora, Exatamente. aí É. flui, aí não tem segredo. Exatamente, depois que rompe. Mas é É, isso mesmo, porque os professores, eles são muito ocupados, por isso que a primeira abordagem, ela tem que ser objetiva. O professor não pode sentir que ele está perdendo tempo, que você está ali, conversinha, blá, 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 enchendo linguiça. Você tem que ir direto no ponto, o professor não tem tempo a perder, tá? Bom, aí se mandou um e-mail, não teve resposta, gente, faça follow-up, reenvia o e-mail. Ah, deu uma semana, não teve resposta. É normal os professores demorarem, tá? Essa é a primeira coisa. Então tem que controlar a ansiedade, porque também não pode ficar assediando o professor, né, toda hora, senão não é elegante. Então deu uma semana, não teve resposta, reencaminha o e-mail.
né, que você enviou, falando, professor, mandei esse e-mail no dia tal, gostaria apenas de confirmar se você recebeu, aguardo uma resposta. Passou mais uma semana, não teve resposta, liga, gente. Prepara o que você quer falar, né, escreve e liga pro professor. E você pode ligar, só falar, atendeu, olá, professor tal, olá, professor, meu nome é Lina, eu sou brasileira, estou muito interessada em fazer o doutorado em relações internacionais, gostaria de discutir com você a possibilidade de você ser meu orientador. Eu te mandei um e-mail no dia X. É um bom momento para você, para falar agora? Legal. Ou podemos marcar um call? Ah, não, claro, peraí, deixa eu ver seu e-mail aqui. Já aconteceu isso, quando a gente me não, peraí, deixa eu ver seu e-mail, não vi, deixa eu ver seu e-mail aqui. Às vezes passa em branco, a pessoa está ocupada. Aí na hora, esteja preparado para fazer entrevista na hora que você ligar. Pode ser que ele fale assim, não, vamos marcar um call, ou pode ser que ele fale assim, não, vamos fazer entrevista aqui agora. Então, quando você ligar, fica preparado como se fosse uma entrevista, tá? Inclusive fisicamente falando. Porque às vezes o professor fala assim, vamos fazer um video call aqui agora, porque eles querem ver o rosto da pessoa. Eles querem ver o máximo, porque ele, da mesma forma que a gente quer ver um professor que tem inteligência emocional, que não vai ser um problema, o professor é a mesma coisa, ele quer ter certeza que a pessoa ela é competente, dedicada e que também é uma pessoa que tem inteligência emocional. Porque imagina pegar um estudante que não aceita crítica, que tudo apela, tudo é mimimi, que não está disposto a sair da zona de conforto, né? Enfim, uma pessoa complicada de lidar, o professor também não quer isso não, tá? Então tem problema, né? Exatamente, nem que é problema. Então, mostrar essa leveza. Então, esteja preparado, né? Bem, quando a gente vai fazer entrevista com o professor, tem que estar preparado, né? Internet, boa, o lugar, né? Silencioso, a iluminação, a gente fica contra a janela para você ficar bem iluminado, como você está vestido, a voz, linguagem corporal, o fundo, gente, cuidado com não ter calcinha, cueca pendurada, é sério. Então, esses cuidados que vão mostrar o seu profissionalismo, tá? Bom, para entrevista com o orientador, ele falou assim, sim, ele respondeu, vamos marcar a nossa entrevista, né? Você vai pesquisar tudo sobre esse professor, obviamente, você vai imprimir seu currículo, porque você vai provavelmente usar o seu computador para fazer, né, o call ou com vídeo, eles gostam de fazer com vídeo, ou se for telefone, o ideal é que você esteja com a mão livre, não é você ficar segurando, que é para você poder ter acesso ao seu computador, né, ter as mãos livres para você poder olhar as informações. Então, imprima seu currículo, anote os pontos principais que você quer falar, suas formações, experiências mais pertinentes, né? Por que você quer, tem que deixar muito claro, por que você quer aquele professor. Ele vai te perguntar, por que você me quer, Orienta? Por que você escolheu a mim? Você tem que deixar isso muito claro, muito objetivo, tá? E perguntas, prepare perguntas, porque é importante você ter perguntas para esse orientador para entender a unidade de pesquisa, né? O que ele está realizando hoje. Por mais que tenha na internet, faça perguntas inteligentes, tá? Outra coisa, nunca fale mais do que 2 minutos. Quando ele te fizer uma pergunta, no máximo 2 minutos, porque lembre-se que é um diálogo e não um monólogo. Porque eu sei que a gente tende a querer se vender. A gente quer falar para vender, mas também tudo. Tem um ditado em latim que diz virtus in meso, né? A virtude está no meio, no equilíbrio, tá? Então não é nem ficar calado demais e nem falar demais, né? Então, até porque você também precisa ouvir do professor. Tá? Faça pontos de contato entre o seu perfil do professor. O que você tem que interessa o professor, que interessa para a unidade de pesquisa dele, né? Win-win situation, né? Que a gente fala, né? Tem que ser nos 2 sentidos, tá? E antes de você fazer entrevista, também pesquise sobre as bolsas disponíveis. Faça seu dever de casa, não joga a bomba na mão do professor, não fala, professor, preciso de bolsa, que bolsa que você me recomenda? Tá? Mostre antes que você fez o dever de casa. Aí, o ideal pode acontecer você ser super irresistível, o professor te perguntar, você já tem bolsa, melhor situação, mas se ele não te perguntar, aí você vai falar, olha, professor, eu vi que tem a bolsa tal, a bolsa de entrada, a bolsa para mestrado, doutorado, eu vi que tem essas aqui, tem alguma que você me recomenda que você acha que é melhor eu aplicar? Entendeu? Nesse sentido, aí ele vai te dar mais informação. Tá? Você precisa de bolsa? Sim, professor precisa de bolsa, porque no Brasil não está tendo, e eu gostaria de ter uma bolsa do Canadá para ter liberdade de
ter o meu visto de trabalho Isso. pode depois, porque se você pega uma bolsa do Brasil, você tem que voltar para o Brasil, né? Então, quem quiser voltar para o Brasil depois, maravilha, pega a bolsa do Brasil, mas a gente sabe que a maioria tem intenção de ficar depois, então é ideal pegar uma bolsa do Canadá, né? Então, já pesquisar antes, aí como é que eu vou, né, sobre bolsas, gente, a gente, né, fez a última live, né, sobre bolsas, entra aí no IGTV da NIU e no canal no YouTube, explicando tudo, tem um repertório de bolsas no site da universidade, se você escrever scholarships, McGill University, University of Toronto, Bourse d'Études, Université de Montréal, UQAM, você acha o repertório e veja as bolsas disponíveis já, tá? No site do departamento também tem bolsas, para você já fazer perguntas mais específicas para o professor. Mas é claro, esse professor, ele conhece melhor do que ninguém as bolsas para o programa dele, tá? Outra coisa, gente, não se deixe intimidar se o professor for estranho. Isso é muito comum, tá? Pode O ser professor que... ser estranho? É, de ser frio, acontece. Tem uns professores que são Ah, meio tá. estranhos, esquisitos, né? Que são mais frios, mais secos, né? Que são... Vocês entendem o que eu tô falando, né, gente? Tem uns que são mais, né, mais arrogantes. Acontece também, que se acham a Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto. Acontece, né? Até porque é outra cultura, né? Para quem ainda não está acostumado, para quem nunca teve uma experiência internacional, vai ter o conflito, o choque cultural também, né? É, Então é é, importante entender é. que é diferente. Exatamente. E como em qualquer área, né, tem seres humanos que são simples de coração e acessíveis, e tem seres humanos que são arrogantes, né? Isso em qualquer setor. Então, na academia também tem isso. Então, não se deixe intimidar. Se o professor for frio, mais sério, estranho, né, de acordo com o nosso padrão brasileiro, nunca leve nada para o lado pessoal. Pode ser que o professor seja daquele jeito, pode ser que ele esteja num dia difícil, né? Ou pode ser que ele esteja fazendo um teste com você também. Ele esteja mais sério porque ele não te conhece, ele quer ver como é que você se comporta e ele vai se soltar depois, porque também ele não vai ser todo simpático com quem ele não conhece depois. Isso é muito comum do canadense, É. ser educado, mas não vai ser, isso acontece, não ser super simpático. Isso, os meus professores, tirando um professor do meu mestrado, todos eram educados, mas não eram simpáticos. Tirando o Daniel Turpo, que é um popstar. O Daniel é fora da curva. Mas, por exemplo, eu lembro da Viviana, a Viviana Friedman, uma mulher mais séria, mais todo mundo, tanto o pessoal tinha meio medo dela, assim, porque ela era mais seca, mais durona, mais... Só que eu fui aproximando dela, gente, e descobri uma mulher tão amável. É só que é da educação, a gente não sabe a história da pessoa, né? De família, de educação, ela judia, então a gente sabe que os judeus são mais, né, Reservado, né? então entender também, né, a religião dela. Só sei que, e Argentina ela, mas mora muitos anos aqui. Só sei que eu fui me aproximando dessa mulher, no final, gente, ela me dava beijo na bochecha. Sabe o que? Não é beijo assim de bochecha com bochecha, não. A boca dela na minha bochecha. Você tem noção? Aqui, ó, desse jeito, entendeu? E eu fui num evento ano passado, fui convidada pela prefeita de Montreal, foi um evento para a comunidade latinos e um convite que eu recebi da prefeita e tal, e foi a Viviana que me recomendou para eu ser convidada, porque a prefeita escreveram para ela pedindo recomendações de líderes na comunidade latina em Montreal, e ela me recomendou. Você vê até hoje, isso foi em novembro do ano passado. Então, até hoje a gente tem uma relação muito boa, de muito carinho, quando eu a vejo, ela é super carinhosa comigo. Então, eu vou falar que essa mulher é fria? Não, não é. Comigo ela é maravilhosa. É. Né? Então, depende do que a gente desperta na pessoa. A gente tem que estar disposto a fazer um esforço para despertar o melhor do outro para a gente, né? Não esperar que o outro desperte o melhor por si só, né? Gente, pergunta, vocês estão tão caladinhos hoje, ou tá tudo muito claro, ou ninguém tá entendendo nada. Para mim é 880. E aproveitando, Lina, eu estava dando uma olhada aqui na nossa próxima na nossa próxima programação, não, na programação. Amanhã a gente tem uma live falando sobre a área da gastronomia, né? Isso é uma série que a gente vai começar a trazer de profissionais para materializar isso que a gente vem falando. Então, são profissionais que tinham a sua profissão no Brasil e que continuaram aqui, que fizeram esse percurso profissional e hoje têm sucesso. Alguns fazendo na mesma área, outros por um plano pessoal,
né, que mudaram de área, mas que alcançaram aquilo. Então amanhã a gente começa com a gastronomia em si. Então a Caroline já dava aula no Brasil na área né, de ensinando a fazer lá doce, salgado, enfim, ela vai contar mais. E ela veio para cá, estudou, passou uma fase trabalhando, se adaptando. Hoje ela dá aula em Montreal na área de gastronomia. Ela Então, dá aula onde? ela dá aula num centro de formação profissional, né, no Legal. CEGEP, eu não sei o nome especificamente, mas Legal. ela dá aula, quer dizer, não é possível, o idioma, blá, 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 é difícil, gente, tá aí. Então eu falei, não, vamos atrás de histórias para, né, concretizar isso, para trazer, para materializar isso que a gente vem falando. Então a gente vai fazer por áreas. Se vocês tiverem sugestões de áreas, mandem para a gente também. A gente começa com a gastronomia e vamos trazendo outras. Mas também a gente tem na quinta-feira, eu volto com a Lina, a gente vai falar de dicas práticas de alta performance no Canadá. Então, pô, ninguém melhor do que a Lina aí. Ela, ao longo do nosso bate-papo, ela vem trazendo várias dicas, mas o foco vai ser esse, né? Como você vai se destacar aí. E depois, na sexta, tem o Enéas. Exatamente. Para materializar também tudo isso que a gente vem falando, como a Verena, o Enéas, entre outros, né? A gente já trouxe como é que é o nome da Natália? A Natália tá aqui, ó. A Natália tá aí. Tem que fazer o ela mesma. Foi ela aqui que é isso. A gente já trouxe a Natália, enfim. Então, a ideia é justamente trazer para vocês esse conteúdo, para vocês também enxergarem de que é possível, a dificuldade que as pessoas passaram, né? Não só as que a Alina traz, as que eu trago, mas para vocês também. E na semana que vem a gente começa uma série de universidades por cidades, é isso? Ou por províncias, né? A gente vai fazer por pegar as principais cidades do Canadá e vamos traçar o perfil, apresentar as universidades dessas principais cidades no Canadá. Show! Então, se vocês tiverem dúvida de aonde eu faço, quais são as principais... A gente vai falar sobre as instituições de ensino, então a gente vai fazer um resumão, um catado aí, uma seleção das principais instituições na área, né, universitária e vamos trazer para vocês. Então não é focado só no Quebec, mas em todos. Eu acho que a gente deve começar por Quebec, né? Vamos começar por Montreal, claro, nossa casa. Mas a gente vai trazer o Canadá todo para vocês terem ideia, né, de quais são as opções que vocês têm. Então, gente, só aí a gente já tem muito conteúdo, muita coisa bacana para ajudar vocês no Plano Canadá. Se vocês tiverem algum assunto, né, Lina, que vocês queiram que a gente trate aqui, por favor, manda uma mensagem que, se for possível, a gente vai trazer para vocês, viu? Isso aí. A Fran mandou. Fran, ela comprou o livro da Amy Cuddy, na verdade, Amy Cuddy, é com D, que eu recomendou sobre linguagem corporal, não é isso? Por $5. Arrasou. Adoro, gente. Na Renobré. Você compra online? Online, imagino, né? Adorei, adoro os nossos seguidores. Gente, as dicas que vocês tiverem ido, que vocês estão usando para vocês, compartilha. A gente também está aprendendo, a gente também tem milhões de coisas para aprender. A gente aprende muito com vocês. A Larissa pergunta, para mestrado em tempo integral, existe bolsa de auxílio como existe aqui? Mensal, por exemplo? Não, a Larissa, existem bolsas pontuais, bolsas que vão, é um cheque, por exemplo, um cheque, um valor de $1.000, $2.000 na sua conta, mas não tem essa bolsa de subsistência, ela tem para doutorado, que aí é um valor de $30 a $35.000 por ano, que o estudante recebe, que é um salário para ele poder se dedicar, mas mestrado não, mestrado tem aportes, né, isolados, né, você aplica para uma bolsa, recebe aqui 1.000, 2.000, 3.000, né? E não todo mês um valor que cai na sua conta, igual no doutorado tem, tá? Show. Ela falou que a Fran achou na loja física. Maravilha. Legal. Maravilha. Então, bom, acho que é isso, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Lina, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Quem quiser marcar a consultoria inicial, gente, para tirar o projeto do Canadá do papel, diminuir os riscos financeiros e emocionais, ter certeza que você não vai gastar dinheiro à toa, que o seu sonho não vai virar um pesadelo, né? Ainda mais agora com essas mudanças do PEC, o planejamento tem que ser mais cuidadoso ainda, né? Para evitar erros lá na frente. Então, só escrever aqui inbox, gente, na Neway para marcar curso de idiomas, college,
universidade, quer fazer universidade também com a gente, vistos, qualquer tipo de visto, de turista a residente permanente, tá? Sponsorship, tudo aqui na Neoway. Contem com a gente, tá bom? Uma outra coisa importante para você que está aí esperando a pandemia passar para começar o teu projeto, o Canadá está voltando à vida aos poucos, tá? A Sim. gente está retomando, né? As lojas já estão abrindo, os restaurantes abrem agora dia 15, se não me falha a memória, academia, as piscinas, né? Os parques, as piscinas públicas e tudo mais. Então, a economia volta com isso a ganhar um outro ritmo, né? Também as escolas voltam a seguir o seu plano, ainda não tem a definição de aulas presenciais, algumas instituições se preparam, mas as aulas online continuam. Então, mais uma vez, para você que já tomou a decisão, né, do seu projeto aí Canadá, não deixe para depois. A hora é agora, para janeiro, setembro do ano que vem, você poder estar aqui, seja procurando um trabalho, seja através do seu mestrado, do seu doutorado, do seu college, seja aplicando para a imigração de forma direta. Então, não perca, né? A vida voltou ao normal, vamos embora, né? Vamos embora. Aqueles que não perderam o tempo, né? E continuaram estudando o idioma, continuaram fazendo a lição de casa, marcaram o coach profissional, já estão colhendo os frutos. Então, você ainda que está esperando, que está hesitando, né? Não perca, não deixe, não protele ainda mais esse seu projeto. Bora agendar a entrevista aqui, a avaliação inicial, para a gente já começar aí a executar o teu plano, literalmente. Exatamente. Planejamento leva tempo, gente. Se você falar, tô querendo ir daqui 2 anos, 3 anos, a hora é agora. A hora Consultoria é inicial, ela agora. é para ontem, independente de quando você queira vir. Consultoria inicial, ela é para ontem, porque é ela, através dela, que você vai estabelecer seu plano de ação, entendeu? O que você tem que fazer, o cronograma, as datas, tudo. Porque não adianta da última hora chegar e falar assim, eu quero estar no Canadá daqui 6 meses, já entrar no mestrado, no college, falando idioma, já... Não é assim que funciona, né? É um planejamento médio prazo, tá bom? Perfeitamente. Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom, obrigado mais uma vez. No Nos Canadá. vemos amanhã. Tchau. Tchau.